Senhoras e senhores, é com muita alegria que nós anunciamos a presença do empresário Joel de Oliveira Nunes. Ele é nascido em Cachoeira do Sul. Eu gostaria de dizer, Joel, que aqui eu conheço um cachoeirense, está lá no fundo. Levanta a mão lá, Chico, lá. Então, Raul, nascido em Cachoeira do Sul. O Joel é casado com a Vera Cristina Nunes, está aqui. E o casal tem 2 filhos, a Lia e o Pedro Nunes. O Joel é empresário em tecnologia de informação, TI, e possui uma empresa de locação de máquinas pesadas. Vai, a partir desse instante, então, contar a sua experiência nesse jantar. Tenha bondade, Joel. Vamos receber o nosso convidado com a saúde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com todos vocês, agradecer ao convite da mesa do capítulo 04 da DONEP, na pessoa do seu presidente, o Zago, né? Sua família, sua esposa, a querida Laura, né? Muito obrigado pelo convite. E quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui. É um prazer e uma oportunidade de estar aqui junto com vocês. Eu nasci em 1960. Eu nasci em Cachoeira do Sul, como foi dito aqui. Aliás, uma terra muito boa, né? Não que as outras não sejam, mas Cachoeira é Cachoeira, né? É interessante, sempre quando a gente se encontra alguém de Cachoeira, a gente faz uma brincadeira, uma festa. Mas vim para Porto Alegre nos idos de 67, junto com a minha família, uma família bastante simples economicamente, uma família grande, 7 homens, meu pai, minha mãe, e viemos para Porto Alegre. E mudamos de cidade por um infortúnio na nossa vida, na nossa família, que nos trouxe a morarmos em Porto Alegre. Minha família veio então morar aqui e começamos a estudar e trabalhar nessa cidade. Mas o que eu quero nessa noite compartilhar contigo é dizer que a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Até eu estive compartilhando numa terça-feira essa palavra. Paulo fala que nós somos homens dados aos mesmos sentimentos. Quando Paulo, pregando o Evangelho, ele viu um homem paralítico e disse que ele, olhando para aquele homem, ele viu que havia nele fé para ser curado. Ele disse: levanta, pega ele pela mão, e aquele homem ficou curado. E quando ele fez isso, as pessoas daquela cidade que não conheciam o Evangelho e adoravam outros deuses, disseram: os deuses desceram entre nós. E disseram: vamos sacrificar a eles, dizendo isso sobre Paulo e Barnabé, o seu colega. E queriam sacrificar porque acharam que os deuses, através de Paulo e de Barnabé, haviam descido sobre eles ali naquele local, e aquele homem foi curado. E Paulo imediatamente ele tomou a frente e disse: não façam isso, porque nós somos homens dados aos mesmos sentimentos que vocês. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. O Zago disse: Joel, tu conta tudo quando for lá. Eu digo: tá bom, vou me esforçar para lembrar de tudo, né? Mas eu quero dizer que isso não me faz diferente, melhor, ou de uma forma que possamos colocar de qualquer um de vocês aqui melhor que vocês. Não, nós somos todos iguais e dados aos mesmos sentimentos. É isso que diz a Bíblia. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para ti, que eu não sou um privilegiado por estar aqui.
Eu não sou melhor que tu por estar aqui. Na realidade, eu estou aqui não porque sou melhor, mas é porque eu entendi e busquei, porque eu estava muito necessitado. Talvez tu não tenha passado pelo que eu passei, mas eu quero dizer que igual Deus te ama, assim como me ama, somos iguais. Quando eu cheguei em Porto Alegre, nos idos 67, começamos então a viver, e a origem da minha família é a construção civil. Meu pai era mestre de obras, e ele tinha uma empreiteira de serviço da área de construção civil. E todos nós trabalhamos nesse ramo, desde o início. Eu comecei como um simples auxiliar de pedreiro, né? E fui trabalhando a minha vida. E é interessante porque eu sempre brinco, né? Meu pai já não está mais conosco, mas na nossa família tem aqui um sobrinho hoje aqui junto conosco, né? O João Derli, bicampeão mundial de judô, que está aqui conosco. E a gente sempre brinca na nossa família, né, que os meus irmãos sempre foram promovidos, se tornaram pedreiros, outros mestres de obras, outros topógrafos, foram evoluindo, e meu pai nunca me promovia. Eu não sei se ele era pão duro ou era ruim mesmo, que eu não sabia fazer o serviço, né? Mas meu pai nunca me promoveu. Eu acho que ele era mais econômico, né? E, bom, nos idos da minha vida, a minha família, a origem dela em Cachoeira do Sul, ela sempre foi uma origem evangélica. Ia na igreja metodista. Pastor Samuel conhece bem quem era o pastor metodista daquela época, Moisés Cavaleiro de Moraes, lá na igreja metodista, em Cachoeira do Sul. Foi quem me apresentou na igreja em 1961. E a minha origem, então, era evangélica. Mas viemos por uma situação difícil da família, viemos para Porto Alegre. A minha irmã faleceu, viemos morar em Porto Alegre, fomos andando. E quando eu jovem, comecei a estudar no IPA, quem conhece o IPA, Instituto Porto Alegre, que também é regido pela Igreja Metodista. Minha mãe conseguiu uma bolsa e eu comecei a estudar lá. Lá havia um colega de aula chamado Azaf Borba. Quem já ouviu falar de Azaf Borba? É um músico muito conhecido no meio evangélico. Ele foi meu colega de aula e me falou do Evangelho. Aos 14 anos de idade, em 1974. E eu fui num culto de segunda-feira, que era um movimento de avivamento, e ali eu tive um encontro com Deus. E ali também conheci a minha futura esposa, Vera Cristina, naquela época. Até chegamos a andarmos de mãos dadas por uns 15 dias naquela época. Isso nos idos de 74, 75, e logo depois, eu sendo o único da minha família que frequentava a igreja, por situações adversas da vida, jovem ainda, com 14 para 15 anos, eu acabei não indo mais à igreja e fui viver a minha vida. Nisso passei a viver e andar, e não vi mais a minha futura esposa, e aí fui viajar, trabalhar, morei no Rio de Janeiro, morei em Belo Horizonte, e fui vivendo a vida. Em 1982, eu e a minha esposa nos reencontramos. Começamos a namorar em 83, início de 83, e no final, no dia 17 de dezembro de 83, nós casamos. Foi muito bom isso, porque ela era minha amiga desde a infância. Mas o que aconteceu? Foi interessante, porque jovens, eu quero dizer que dia 17, dia 20 de dezembro, 3 dias depois, eu completei 23 anos. Jovem, ela com 21, 2 anos a menos do que eu. Não conhecia nada da vida. Começamos um casamento com muita dificuldade financeira, muita dificuldade de relacionamento, e a coisa foi piorando, foi piorando, foi piorando. Em 1986, a minha filha nasceu, a Lia Nunes. E é interessante que a nossa relação ela estava tão difícil, mas tão difícil, que inclusive um dos meus irmãos, parentes, acabou até aconselhando a minha esposa
E estava tão difícil, mas tão difícil, que era melhor ela se separar. Quando ela ouviu isso, ela lembrou do evangelho que ela tinha ouvido lá na infância. Ela disse: não, mas isso não é o que Deus quer para nós. E ali então ela começou a orar. E começou a buscar Deus. E aqui começa uma mudança na nossa história. Não estava fácil, muito difícil. E ali ela começou a orar e se entregou para Deus e começou a criar nossa filha em 86. Deus começou a mudar a vida dela como mãe, como mulher, como esposa. E eu continuei tendo a minha mesma vida. Eu já trabalhava naquela época numa empresa chamada Páginas Amarelas de São Paulo. Aí eu fui transferido para Curitiba, fui transferido para São Paulo, assumi equipes de vendas lá na área comercial, montei equipes de venda, fomos indo, mas o nosso casamento cada vez difícil, piorando. E a Kitty, o apelido da Vera Cristina é Kitty, ela buscando Deus. Deus começou a falar com ela. E ela orava de tal forma que ela dizia assim: olha, Deus, salva o Joel, né? Para que o nosso casamento melhore. Salva o Joel, para que nós vivamos em paz. Está correto o pensamento dela. Mas os pensamentos de Deus às vezes não, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Às vezes nós temos uma visão um tanto quanto limitada, e os caminhos de Deus também são mais altos. Deus tem propósitos maiores para as nossas vidas. E aí Deus falou com a Kitty e disse: mas tu está orando para tu teres uma vida melhor? Ou para que ele seja salvo? E aí ela disse: para mim ter uma vida melhor, para eu melhorar de vida. E aí então Deus começou a tratar o coração dela, não só para ela ser melhor, mas para que o Joel fosse salvo. E ela começou a orar por mim, e foi orando. Em 1991, eu tive uma doença, eu tive uma infecção no meu abdômen, e essa infecção inchou, e eu fui a médicos, depois caí de cama, fiquei uma semana, 10 dias, 2 semanas, em torno de 15 a 20 dias eu fiquei de cama. E eu não tinha solução para aquela doença que eu estava. Era uma doença muito grave, eu tinha febre, eu tinha ínguas no meu corpo, eu não conseguia mais nem ir ao banheiro sozinho. A minha esposa tinha que me ajudar a caminhar para ir naquele banheiro. E assim foram passando os dias, e um dia eu tive a certeza assim no meu coração que eu ia morrer. Sentia assim a minha vida se esvaindo, indo embora. E era uma tarde de outubro, estava fresquinho, meio frio, e ali estava minha esposa orando por mim. Minha mãe ainda estava aqui conosco, não tinha partido, também orando por mim. E eu muito doente, e minha esposa entrou assim no nosso quarto, eu estava deitado. Eu disse: Kitty, se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Eu sei que eu não vou para o céu, eu não vou para Deus. Mas se tu morrer, e é interessante porque às vezes o homem é assim, né? Ele pode estar muito mal, mas de repente tem aquele rompante de soberba e até mesmo de, às vezes, querer ser dono da situação. Só que as coisas às vezes fogem ao nosso controle. E eu disse: mas se for tu, né? Se fosse tu que morresse agora, tu ia para Deus, tu era salva, né? E ela se virando assim para mim, e eu sempre fui muito explosivo assim no meu falar. Ela disse assim: Joel, é verdade, tu tem razão. Se eu morrer, eu sou salvo, e tu não. E aquilo foi
tão dolorido, tão duro na minha vida. Mas o bom é que ela não botou um ponto final ali. Ela botou só uma vírgula e ela continuou dizendo assim: mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Tu sabes que basta tu voltar para o Senhor Jesus. E naquele instante, aquela palavra que tinha sido tão dura, naquele mesmo instante, parecia que aquela faca que tinha sido cravada aqui tinha sido tirada. Eu disse: então eu quero voltar. E ali então ela disse: então vamos orar agora. Eu estava deitado e eu me lembro que eu meio que rolei assim e me ajoelhei ao lado da cama. Ela veio junto comigo e ali então eu disse: Senhor Jesus, eu quero te entregar minha vida. Mesmo que eu morra, eu quero ser teu. Pedir perdão pelos meus pecados, por tudo aquilo que eu tinha feito, até mesmo sem saber, pela minha ignorância de ignorar os princípios de Deus para a minha vida. E ali chorei junto na cama com a minha esposa. Acho que foi a primeira vez que nós choramos juntos. E eu voltei para a cama, terminamos, eu deitei e dormi a noite toda. Dormi toda a noite, madrugada. Quando foi cedo, mais ou menos umas 5h30, 6 horas da manhã, eu me acordei. E eu digo: eu vou levantar, tomar um banho. E levantei, entrei no banheiro, entrei no box, fechei o box, estou tomando banho. Quando eu estou tomando banho, eu me apercebo que eu não podia fazer aquilo. Eu não podia tomar banho sozinho, porque a minha esposa tinha que me levar até o banheiro. Eu não podia nem ir ao banheiro sem que ela me auxiliasse. E quando eu me apercebi disso, eu olhei para aquela infecção que eu tinha no meu abdômen, era grande aqui. Quando eu olhei, ela abriu e começou a sair um sangue bem escuro, bem preto, como coagulado assim. Começou a sair e começou a aumentar em profusão e o box se encheu todo de sangue. Nisso eu gritei: Kitty, vem cá. E eu chamei ela de Kitty, um apelido carinhoso que o pai dela botou nela. E ela veio, o que houve? Olhou aquele sangue todo, né? Disse: o que houve? Contigo aconteceu alguma coisa? Eu digo: não, fica tranquilo. Deus me curou. Naquele instante eu tinha certeza que Deus tinha me curado. 2 dias depois, está a cicatriz igual até hoje. Nunca mais eu tive nada. Ali Deus mudou, desde aquela oração, mudou completamente a nossa vida. Mas é interessante porque Deus, Ele é tão bom, mas tão bom, que Ele não faz nada pela metade. A Bíblia inclusive diz que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu comecei a buscar Deus, e eu comecei a orar, e eu comecei a ler a Bíblia, eu digo: mas que coisa legal isso aqui, tu viu só que eu lia e comentava com ela, e nós orávamos juntos, e aquilo foi tão legal, e foi indo, foi mudando. Passou mais ou menos uns 6, 8 meses, eu me dei conta de uma coisa. Um dia eu estava orando, e nós estamos em 91, nós já tínhamos 8 anos de casado, 83, 91. Eu estava orando um dia, e orando pela minha família, pela minha esposa, minha filha. Ainda não tínhamos o Pedro. E ali eu estava orando, quando eu me dei conta de uma coisa. Que aquela menina a qual eu me encantei, e me encanto até hoje, né? Que eu declarei que amava ela, eu me dei conta depois de 8 anos de um relacionamento difícil, que eu não amava mais ela. E aí eu entrei em conflito. Porque eu disse:
poxa Deus, eu não estou entendendo. Tu me curou, eu ia morrer. Tu me curaste. Agora que tu está arrumando tudo na minha vida, eu descubro que eu não amo mais a minha esposa, o que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? Como é que nós vamos andar daqui para frente? Eu não estou te entendendo. E eu comecei, eu não sei com alguns irmãos, mas eu falo muito assim com Deus. Eu me interrogo muito e pergunto muito para Deus. Me lembro que uma vez eu falei com o pastor Samuel umas dúvidas que eu tinha, né? E o pastor Samuel, puxa, que bom, continue perguntando que o dia eu te responde, que eu não sei também. Eu digo, amém, então ora por mim, pastor. E ele orou por mim. E Deus respondeu, viu, pastor? Que bom. Mas foi interessante que eu entrei em conflito. Eu digo, poxa, mas eu não amo mais ela agora. E agora como é que eu vou fazer? Né? E aí foi interessante porque passou uma semana, uns 10 dias eu orando. E aí um dia eu estava orando e Deus falou comigo. No meu coração, Deus falou, o que tu vai fazer? Tu não ama ela. E eu sei disso. E o melhor é que Deus sempre sabe tudo. Realmente Ele sabia que eu não estava sendo sincero, que eu não amava mais minha esposa. Mas Ele disse uma coisa para mim. Ele disse, tu não ama ela, mas eu amo ela. Eu amo ela. Ao ponto que eu dei meu filho por ela. Dei por ti, eu te amo. E aí eu me lembrei que eu tinha lido 1 Coríntios, uma carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, o capítulo 13, que fala que Deus é amor. Aí Deus falou comigo, eu amo ela e eu posso te dar do meu amor por ela preencher a tua vida. E eu comecei a orar por isso. Eu digo, Deus, tu que me curou, que fez um milagre, faz outro agora. Agora cura o meu coração. Cura. Me dá desse amor pela minha esposa. De novo. Mas um amor que eu não conhecia. Deus começou a derramar pela minha esposa. Porque antes eu amava ela porque ela era bonita. Eu amava ela porque ela era minha amiga. Sempre foi minha amiga. Eu amava ela porque nós tínhamos uma afinidade. E isso era muito bom. A gente se amava. Mas eu comecei a experimentar um outro tipo de amor, que vai além desse amor simplesmente de conhecimento, de natural, que às vezes e normalmente vai se desvanecendo, vai acabando, vai findando. E é interessante porque a Bíblia diz que Deus é amor e Deus não termina. Eu digo, Deus, então esse amor não vai terminar nunca mais. E eu posso hoje dizer para ti que eu amo ela mais hoje do que eu amava antes. Porque Deus fez isso. Então Deus foi trabalhando na nossa vida. Mas não te esqueça que eu disse que aquele que começou a boa obra em nós vai continuar trabalhando e vai completá-la até o dia de Cristo. Aí Deus começou a arrumar o Joel como homem, como profissional. Aí começou a arrumar a parte financeira do Joel. E o Joel já trabalhava, já era sócio de uma empresa com outros 4 irmãos, né? Vários aqui conheceram os meus irmãos, né? E cada um de nós tinha 20% daquela empresa. E nós fomos trabalhando junto até que um dia, em 1998, depois de eu ter feito uma viagem missionária junto com Asaf, fomos à Jordânia e a Israel. Em outubro de 98, Deus falou comigo uma coisa muito forte. Em Ageu, capítulo 2, na Bíblia, tem uma passagem que o profeta Ageu vai falando sobre a beleza, a grandeza da primeira casa. E depois ele diz que o segundo templo, a segunda casa, é maior a glória do que da primeira. E ele está falando isso com relação ao templo em Jerusalém que ia ser destruído, e a Cristo Jesus, o templo no qual nós, Igreja Viva, temos a comunhão com Ele. Mas ali Deus começou a falar comigo algo tremendo sobre a minha vida profissional.
Ele disse: a glória que tinha na primeira casa não vai ser nada comparado com a segunda. E eu comecei a orar e pedir a Deus, e Deus falou comigo. O João Deli está aqui, o pai dele foi testemunha disso, estava junto. Deus começou a falar comigo sobre ir adiante. E eu então cheguei junto com os meus colegas, meus sócios, e pedi: meus irmãos, eu quero ir embora da empresa. Mas o que houve? O que nós fizemos? Alguma coisa errada? Eu digo: não tem nada de errado. Eu quero ir embora, porque Deus está falando comigo que eu tenho que ir adiante. Eu não sei, Deus tem algo, eu tenho que ir adiante. E ali, isso foi outubro de 98 que Deus falou comigo. Eu levei 1 ano orando sobre isso, até que dia 3 de dezembro de 99 eu tomei essa decisão e cheguei e falei com meus irmãos e pedi para sair da sociedade. E a nossa empresa estava bem, estável, tudo bem, eu não tinha problema nenhum. E eu saí da sociedade dia 3 de dezembro de 99. E eu digo: olha, eu não sei o que eu vou fazer. Então, como eu não sei, vamos fazer o seguinte: eu saio da sociedade e eu passo a ser um representante de vocês por 6 meses, até que Deus me diga o que eu vou fazer. E passaram 6 meses, eu deixei de ser sócio e passei a representante, como se fosse um funcionário deles, e passei a trabalhar de uma forma sem vínculo para eles, como um representante autônomo. E fui trabalhando. 6 meses depois, Deus fala comigo, junto com a minha esposa. Deus nos dá uma palavra e nos diz para nós abrirmos uma empresa, constituirmos uma empresa. Eu disse: bah, que legal, Deus, vamos constituir uma empresa, mas o que nós vamos fazer? Deus não me falava o que fazer. É interessante tu abrir uma empresa, um objeto social que tu nem sabe o que tu vai fazer. E eu coloquei algumas coisas lá no objeto social e abri aquela empresa. E aí eu fui abrir a empresa e a empresa não passava na junta. Todo nome que eu botava na junta comercial trancava. E foi ao ponto que a pessoa que estava trabalhando conosco, era um contador, um irmão, ele já tinha dado várias entradas, umas 4, 5 vezes na junta comercial, e o nome não passava, porque sempre tinha algum que era um similar. Ou o primeiro nome ou o segundo nome, eu sei que não dava, não tinha condições. Ao ponto que ele foi lá para dentro da junta e ficou junto com os técnicos trabalhando, e eu ia falando os nomes por telefone para ele e ele ia testando na hora. Eu não sei se isso já ocorreu com vocês, eu nunca vi isso ocorrer com ninguém, mas com a gente ocorreu. Ao ponto que nós não conseguíamos, e aí eu digo: Kit, o que nós vamos botar mais? Eu não sei. Deus mandou a gente abrir isso, fazer isso, mas ele não passa lá. Como é que Deus está falando isso? E aí a Kit lembrou de uma palavra que quer dizer um dos nomes, uma das manifestações de Deus, que é Deus prover, que é Jireh, Jeová Jireh, que quer dizer Deus provê ou Deus provedor. E aí eu disse: então põe aí Jireh. Como é que se escreve isso? Eu digo Jireh. Jireh, põe aí. Aí ele foi: esse deu. Eu digo: bom, então esse é o nome, porque Deus vai prover todas as coisas. Mas eu não sabia nem o que fazer, é interessante. E aí eu fui a um culto, e o meu pastor, cheguei num culto de quinta-feira, e eu disse: pastor, aqui está um contrato social que Deus falou comigo, mas eu vou dizer uma coisa, eu não sei nem o que eu vou fazer, mas eu fiz crendo que Deus falou comigo, e eu quero que tu me abençoes. E ali ele orou comigo, me abençoou, e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: mas se Deus te abençoar, como tu estás falando, que ele falou contigo em Ageu, que a glória da segunda casa vai ser maior que da primeira, tu vai continuar sendo fiel a Deus? Eu disse: vou. E se eu não for, Deus vai me fazer fiel, porque Ele é fiel. Eu posso errar, mas Ele vai ser fiel. E eu vou pedir uma coisa: tu vais orar por mim e vai orar para que Deus me mantenha fiel. Ele disse: então eu oro por ti.
E ele orou. E foi interessante porque eu e a minha esposa, nós orávamos. Antes de constituirmos a empresa, nós dizíamos assim, lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, quando fala sobre o pai da fé, Abraão, Paulo diz uma citação muito interessante, falando sobre a criação, sobre Gênesis. Ele disse que Deus chama à existência o que não existe. Deus chama à existência, porque em Gênesis disse Deus, haja luz e houve luz. Então Deus tem essa capacidade de chamar algo que não existe. E eu e minha esposa, antes de constituir essa empresa, nós dizíamos o seguinte: Deus, tu nos tirou lá daquela sociedade, tu falou conosco, porque tu quer nos levar adiante. Então nós te pedimos, Deus, eu não quero ser concorrente dos meus irmãos, eu não quero ser concorrente. Deus nos orientou a isso, isso é orientação de Deus. Deus nos dá algo que não exista. Só hoje eu entendo a intrepidez da oração da minha esposa nesse sentido. Conforme Romanos capítulo 4, versículo 17, tu é Deus que cria, Deus nos dá algo que não existe. E ali nós constituímos então a empresa. Passado algum tempo depois, nós descobrimos uma lei que tinha sido assinada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, a Lei 9.755, no qual determinava que uma série de relatórios contábeis, isso depois ia se concretizar tudo na Lei de Transparência que hoje nós temos, deveriam ser publicados da forma mais democrática e visível possível. Em vez de ficar somente nos painéis das prefeituras, nos murais, ela deveria ser publicada então a partir do ano de 2000, de junho, quando nós constituímos a empresa, na internet. E nós descobrimos essa lei. E fomos pesquisar, ninguém fazia isso no Brasil. E nós começamos a fazer o primeiro trabalho da publicação de 8 relatórios contábeis. Pegamos a instrução normativa número 28 do Tribunal de Contas da União, decodificamos todas aquelas normas, criamos os relatórios, apresentamos para a Prefeitura de Pato Branco, no Paraná, foi o nosso primeiro cliente. Ela preencheu todos aqueles formulários e fizemos a primeira publicação no Brasil de algo que não existia, porque Deus chama a existência o que não existe. E aí o Tribunal de Contas da União, quando recebeu o certificado, porque o prefeito e o contador da prefeitura tinham que assinar, dizendo aonde estava localizado aqueles relatórios na internet, e enviar para o Tribunal de Contas da União em Brasília, o tribunal tinha que checar, ver se os relatórios estavam corretos e completos. O tribunal nos liga. Primeiro ligou para a prefeitura: quem é que fez isso? Aí diz: uma empresa lá do sul chamada Gire. E aí o tribunal liga para a gente. Quando ele ligou, eu disse: meu Deus, o que eu fiz de errado? Agora a coisa vai apertar. Aí ele disse: quem é que fez isso? Eu digo: fomos nós. Baseado em quê? Eu digo: na instrução normativa número 28 de vocês, do Tribunal de Contas da União. Quem é que auxiliou vocês? Eu tinha chamado uma pessoa especialista na área tributária pública, que nos auxiliou, contratei ela nos auxiliou. Eu digo: tal pessoa assim, assim, assim. Eu quero dizer para vocês que nem nós tínhamos noção de como fazer isso. E está exatamente como deveria ter sido feito. Então, a partir de agora, nós vamos começar a dizer que vocês estão fazendo isso. E ali começou, então, uma nova história na nossa vida. Nós nos tornamos a maior empresa do Brasil que faz isso. O Brasil tem 5.506 municípios. Nós chegamos a ter mais de 2.000 prefeituras nossos clientes. Isso começou no ano de 2000. E daí nós fomos crescendo,
e criamos outra empresa, a Portal Público, e Deus continua trabalhando em nós. Mas o que eu quero dizer nessa noite, não quero tomar muito tempo de vocês, é que existe um Deus que nos ama e está interessado nas nossas vidas. E esse Deus, Ele nos conhece. Conhecia as falhas do Joel, da Kitty, conhecia as falhas naturais que tínhamos, os erros que cada um tinha feito, tudo aquilo. Mas esse Deus nos ama. E o melhor de tudo, que Ele nos conhece, vê as nossas falhas, nos ama e quer nos ajudar. Assim, Ele restaurou o nosso casamento. Restaurou o nosso relacionamento de marido e mulher. Um homem que não amava mais sua esposa, hoje eu posso dizer, teve uma época, até tinha uns adesivos, nos idos de 94, por aí, que a gente colocava, a gente comprava na igreja e dizia, eu amo minha esposa. E eu botava aquele adesivo bem grande no meu carro. Assim. Eu lembro que uma vez viajando em Santa Catarina, um prefeito me disse, mas isso aqui é alguma artimanha que tu usa para conquistar mulheres? Eu digo, não, eu amo minha esposa. Mas como tu ama ela? E ali eu pude testemunhar para ele, que um dia eu também não amava, mas que Deus podia fazer isso na vida dele. Então nessa noite eu quero dizer para ti, não somente nos relacionamentos, nos casamentos, mas em todas as áreas, Deus, Ele te ama. E Ele está interessado na tua vida, em restaurar, consertar aquilo que para ti talvez já não tem mais esperança, não tem mais solução, talvez até já tenha até desistido. Eu quero dizer uma coisa para ti, que bom que tu desistiu, porque agora tu pode deixar Deus fazer. Deus não desiste nunca, e Deus faz. Ele quer restaurar a tua vida. Mas talvez tu possa dizer, eu não tenho nada para ser restaurado. Eu não tenho, eu estou bem, meu casamento está bem, meus filhos estão bem, está tudo bem. Que bom! Glória a Deus por isso. Que tu não precise passar nunca pelo que nós passamos. Mas tem uma coisa que falta para ti. Deus chama a existência. Deus quer chamar a existência na tua vida. Uma vida de intimidade com Ele. Que Ele possa falar contigo. Romanos, também no mesmo livro de Romanos, que fala no capítulo 4, versículo 17, que Deus chama a existência, no capítulo 12, diz que a vontade de Deus para nós é 3 coisas. O que Deus deseja para ti, para mim, para todos nós que estamos aqui, são 3 coisas. O que Deus deseja para ti é bom, não é ruim, é bom que Ele tem para ti preparado. O que Deus deseja para ti, além de ser bom, é perfeito. Não vai dar errado não, vai dar certo sim, porque é Deus quem faz. E quando tu experimenta viver segundo a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, isso também te traz uma alegria de fazer a vontade dele. Ela é agradável. Fazer a vontade de Deus é bom, perfeito e agradável. Mas Ele só pode fazer isso na tua vida, assim como um dia Ele fez na minha, chamando a existência que não existe, que é uma vida com Ele. É tu experimentares um Deus que não está distante, um Deus que não está longe, um Deus que talvez até tu possa dizer, mas Ele não se lembra mais de mim. Hoje tu está falando aí, Joel, mas tu nem sabe o que eu vivi. Não, eu não sei.
sei. Mas esse Deus que me curou através de um milagre, que curou não só o meu físico, mas também os meus sentimentos, que não só curou o meu físico e meus sentimentos, mas chamou também a existência que não existia. Este Deus, Ele está interessado em ti e quer fazer a mesma coisa. Então por isso que para mim é um privilégio hoje estar aqui compartilhando isso. Eu sou um homem, vou fazer agora no final do ano 52 anos. Mas eu vou te dizer uma coisa: nada se compara a esses anos que eu tenho vivido com Deus. Nem a minha adolescência, minha juventude. Deus é muito, muito bom. Ele quer fazer isso na tua vida. Quer mudar. É interessante porque eu comentei com o pastor Samuel ali. Eu disse, eu creio que hoje Deus vai mudar histórias aqui dentro. E o pastor completou, como sempre, com sabedoria que Deus deu a ele, né? Não só mudar, mas vai reescrever histórias. Porque é isso que Jesus faz. Ele entrou na história da humanidade há 2000 anos atrás. E ali, quando ele entrou na humanidade, ele mudou a história. Antes dele e depois dele. E eu posso dizer, não há 2000 anos atrás, mas em 1991, quando ele entrou na minha vida, havia um antes de Cristo e depois de Cristo. E eu posso te dizer que o depois de Cristo é muito legal. Muito legal. Então nessa noite, eu fui convidado para estar aqui. Mas o principal convidado não sou eu. É aquele que está aqui, que é Jesus Cristo, que está aqui por tua causa, por minha causa, para mudar a tua história. Eu quero te convidar agora. Quero convidar todos vocês, que vocês fechem os olhos. Fecha teus olhos agora. Não te preocupa com quem está ao teu lado, tua esposa, teu marido. Mas agora tenha um momento contigo e Deus. Tu estás aqui hoje. Deus te trouxe aqui. E eu quero te convidar a tu refletires agora. Dizendo assim, talvez por ter ouvido o que eu te falei, mas não porque tu ouviste, mas porque Deus está aqui, está tocando o teu coração. Tu possa dizer, eu também quero ter uma história mudada. Eu também quero experimentar isso. Algo que não existe. Então agora, reflita, tu e Deus. Dizendo, Deus, muda a minha vida. Muda a minha história. Tu sabes tudo que eu passei. Tu sabes tudo que eu talvez tenha sofrido, ou feito outros sofrerem, ou outros tenham te feito sofrer. Deus sabe. E Ele está aqui essa noite para curar a tua vida. Assim como o dia curou os meus sentimentos, os sentimentos mais profundos de um homem e uma mulher, que é o amar ao outro. Deus curou. E eu quero te convidar essa noite, tu que estás refletindo agora, tu que está colocando a tua vida diante de Deus, eu quero te convidar. Se tu queres mudar a história da tua vida, eu quero orar por ti. Assim como aquele dia minha esposa orou por mim, assim como aquele dia o pastor orou por mim, eu quero hoje orar contigo. Tu queres mudar a tua história? Queres que Deus mude essa história? Se tu queres, levanta a tua mão e eu quero orar por ti. Todos fiquem de olhos fechados. Todos fiquem de olhos fechados. Tu queres uma história mudada? Levanta a tua mão. Isso mesmo. Deus está vendo, querido. Deus está vendo. Deus está vendo cada mão aqui levantada.
E eu quero te fazer algo, eu quero orar contigo essa noite. Eu vou te pedir, fica de pé. Tu que levantou a mão, não tem problema, quem está aqui. Não dá bola para quem está aqui. Fica de pé, quem levantou a mão, só quem levantou a mão, isso. Eu quero orar com vocês. Os outros continuem de olhos fechados. Queridos, esse é um momento teu e Deus. Só teu e Deus. Eu quero orar contigo nessa noite. Porque Deus vai mudar a tua história. Deus vai chamar a existência que não existe. E agora eu afirmo isso em nome de Jesus. Histórias reescritas pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim comigo: Deus, mais alto, Deus, nesta noite eu me achego a Ti, porque eu creio que Tu és poderoso para mudar a minha vida. Em nome de Jesus, eu me achego a Ti confiadamente, através do sangue de Jesus, te pedindo perdão, Deus, por tudo que no passado, repita comigo, tudo que no passado eu falei, eu fiz contra Ti, Deus, contra os meus semelhantes. Nessa noite eu te peço, Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados, Senhor. Nessa noite eu confesso a Ti o meu pecado. E a Bíblia diz, pode dizer, e a Bíblia diz, se eu confessar o meu pecado, Tu és fiel e justo para me perdoar de todo o pecado. Por isso eu recebo agora o Teu perdão. Em nome de Jesus, eu recebo agora a reconciliação contigo, ó Deus. E eu te peço, Jesus Cristo, entra na minha vida, entra no meu coração, muda a minha história, Deus. Muda, Deus, todo o meu viver. A partir de hoje, eu deixo as coisas antigas para trás e passo uma nova vida contigo, Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar, você que ficou de pé. Nós temos um presente para dar para vocês essa noite. Vem aqui na frente. Me ajuda aqui, Senhor. Me ajuda aqui, por favor, irmãos. Cada um de vocês, vem aqui. Pode vir aqui. Eu quero dar um presente para vocês. Hoje vocês fizeram uma coisa. Fica aqui, fica aqui. Queridos, vamos ficar de pé, queridos, todos. Fica aqui, vocês todos, não saiam daqui. Você. Os céus, Deus te abençoe. Aqui. Seu José, Deus te abençoe. Que legal. Foi vendo uma história. Sim. Firme.
você, irmão. Mas alguém não recebeu? Eu perguntei o nome de cada um de vocês. Vocês sabem por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós pedimos perdão a Deus, através da obra da cruz que Jesus morreu, o sangue dele nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Mas não só isso. Tu foste perdoado por Deus. Mas sabe o que aconteceu? Por isso que eu perguntei o nome de vocês. É que hoje o teu nome foi escrito no livro da vida. E foi escrito não com tinta comum, mas foi escrito com sangue precioso de Jesus. E este nome que foi escrito neste livro, ninguém pode apagar. Ninguém. O teu nome está escrito no livro da vida. Sabe o que quer dizer isso? Que um dia Deus vai julgar todas as coisas. Todas as coisas. Mas Ele vai abrir o livro da vida. E aqueles que têm o nome do livro da vida não vão passar por condenação nenhuma e vão viver a vida eterna com Deus. É isso que aconteceu com vocês. Deus começa a escrever uma nova história na vida de cada um de vocês. Eu orei junto com vocês, mas eu agora junto com os meus irmãos que estão aqui, nós vamos orar por vocês. Porque agora vocês começam a escrever uma nova história. Só que essa história não é escrita mais somente por ti, pela tua força, pela tua capacidade, mas é Deus em ti que vai escrever essa nova história. A história que vai dar certo. A história que não vai dar errado. Que tem sim solução. Deus é a nossa solução. E Ele está em ti. Eu orei junto contigo. E não sei se tu percebesse, mas eu junto contigo convidei a Jesus para entrar no teu coração. A partir de hoje, tu não estás sozinho. O Senhor Jesus está contigo. Cada dia da tua vida, por onde tu andares, Jesus está contigo. E Ele quer te ensinar um caminho sobre modo excelente, que tu não caminhaste ainda. Cachoeirense, tu que sabe o caminho de Cachoeira a Porto Alegre, ida e volta. Aliás, por N caminhos chegamos a Cachoeira e vice-versa. A recíproca é verdadeira, a Porto Alegre também. Eu quero te dizer que existe um caminho novo que tu não andou. E este caminho, agora, Deus quer ensinar vocês a andar nesse caminho, para que vocês vivam não mais uma vida distante de Deus, separado de Deus, aonde a vida era sobe e desce, mas Deus quer levar vocês a uma vida crescente e contínua. Amém? Como homens, como mulheres, como maridos, como esposas, como pais e como filhos, Deus tem um caminho novo para vocês. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Eu quero pedir aos outros irmãos que estão na volta, estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida de cada um desses que estão aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos vocês. Abençoamos a casa de vocês. Abençoamos a vida de vocês.
Abençoamos aqui as mulheres, os homens, esposos, maridos, esposas, filhos, pais, em nome de Jesus. Abençoamos vocês para experimentarem agora uma nova vida com Deus, guardados por Deus, sendo livres de todo o mal. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós abençoamos cada um, repreendemos todo o mal, toda mentira, todo sofisma, todo plano maligno, e nós abençoamos eles, Senhor. Livra eles de todo o mal. Dá, Senhor, a eles um novo tempo contigo, Senhor. Uma história nova, Senhor Jesus. Muda, Deus, cada casa, cada homem aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos vocês. Abençoamos a saúde de vocês. Aquele que estava enfermo nessa noite, seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo a enfermidade, repreendo o mal, a maldição, tudo aquilo que foi lançado sobre a tua vida, foi anulado hoje em nome de Jesus. Tu fostes perdoado. Nós abençoamos a tua vida, abençoamos a tua casa, abençoamos todo o teu ser, em nome de Jesus. E a ti, Deus, só a ti, nós damos a honra, a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele está aqui. Não te esqueça só que eu falei uma coisa. Aquele que começou a boa obra, foi Jesus que começou uma boa obra na tua vida hoje. Ele quer te levar e completar essa obra. Então agora, busque aonde aprender a palavra de Deus. Busque um lugar aonde ir. Quem te trouxe aqui vai te orientar. Nós temos aqui o Zago, os irmãos vão te orientar. Por quê? Porque tem um caminho novo que tu não conhece, que Deus quer te ensinar aí nesse caminho novo. Então, agora, busque para aprender mais de Deus. Assim como Ele falou comigo, como eu testemunhei. Eu comecei lendo a Bíblia, orando, indo aos cultos com os irmãos e dizendo: Deus, fala comigo. Deus quer falar contigo pessoalmente. Amém? Vocês dizem amém? Amém. Glória a Deus. Zago. Obrigado, Joel. Obrigado pelo carinho que tu nos trouxeste, pelo conforto, pelo consolo, pelo novo ânimo. Deus haverá de te recompensar. E a todos vocês que deram esse passo. Esse passo pode não ter, nesse momento, um significado muito grande, mas ele é exatamente o passo que nos tira do caminho da morte para o caminho da vida eterna. E um dia não, vocês terão a eternidade inteira para agradecer esse momento. E a pessoa que te fez o convite, creia no que eu vou dizer, não te fez um simples convite, ela te fez uma declaração de amor. Talvez o amor mais sincero e profundo que alguém possa ter dedicado a ti, porque é o amor genuíno de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Nós iniciamos essa nossa reunião dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor e esta vida eterna vocês acabaram de receber para as suas vidas. E não é uma vida qualquer, é uma vida de vitórias, é uma vida de glória, uma vida que realmente vai ser diferente de agora em diante. Basta nele crer. Nós não estamos falando de religião, e sim de relacionamento. Começou agora um relacionamento com Deus. Aqui terminou uma religião e começa um relacionamento com alguém que fala, que te escuta, que te consola, que te conforta e te faz dar todos os demais passos na direção do caminho certo, o resto da vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, Kate, obrigado, Joel. Que Deus continue usando vocês cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês.